Olá, tudo bem com você? Olá, bom dia, Ângela. Tudo bem? Sim. Que E com ótimo, você? tudo ótimo. Então, eu vou pedir para você falar seu nome, sua idade, cidade de onde você está falando e o cargo atual que você está ocupando e também o segmento da empresa. Eu sou Emanuela, tenho 36 anos, estou falando daqui de São Paulo. Hoje eu atuo como gerente da área tributária em uma empresa do segmento do agronegócio. Primeiro, eu vou querer que você responda o seguinte: como você me conheceu e por qual motivo você decidiu fazer consultoria de carreira comigo? Eu te conheci por uma indicação de uma amiga, então ela conhecia pessoas que já tinham passado com você e me indicou. E eu estava em um momento em que eu estava vivendo alguns dilemas pessoais e profissionais. Então, muito mais profissional, eu estava sentindo que a minha vida estava estagnada, eu tinha alguns anseios, algumas questões de realizações, mas eu estava vendo que estava estagnada, eu estava ali numa zona de conforto, em que eu não estava conseguindo alcançar os meus objetivos, só que eu sabia que eu tinha potencial. E a ajuda de um profissional mais experiente, um profissional técnico, poderia estar contribuindo com tudo isso. E aí foi aí neste momento, Ângela, que eu te conheci. Nós fizemos nossa primeira sessão e para mim foi muito agregador. Bom, primeiro eu costumo acreditar que nada é por acaso, então grande sorte é minha te conhecer. Toda essa sua sensibilidade, o seu jeito, nós conversamos ali em algumas sessões iniciais para compreender de fato o que eu estava precisando, o momento que eu estava vivendo, e eu me senti muito bem com o seu carisma, com o seu jeito. Você apresentou para mim um pouquinho do trabalho. Naquele primeiro momento eu tive muita confiança no que você estava trazendo, né, na sua questão de capacitação ou ferramentas e estratégias utilizadas. Então, isso me chamou a atenção, e sem contar o seu jeito aí de que você conduziu tudo isso, né, Ângela? Então, acho que foram alguns critérios que me fizeram seguir aí nessa jornada que vem dando tanto certo. Que legal. Bom, e aí eu vou pedir para você falar, então, um pouquinho, mais detalhadamente de como estava a sua vida profissional naquela época. Porém, eu costumo dizer, Emanuela, que a gente não consegue dissociar muito a vida pessoal da vida profissional, porque, na verdade, o que acontece na nossa vida profissional tem impacto na vida pessoal. E muitas vezes, dependendo do que acontece na nossa vida pessoal, existe sim um impacto na vida profissional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Certo, tá certo. Eu estava vivendo várias questões, né? Era muito profissional barra pessoal mesmo. Eu construí carreira aí numa empresa do segmento de auditoria e consultoria. Ela estava entre as quatro ali, as Big Fours do segmento. Então, era uma boa empresa. Eu estava há alguns anos lá, estava como gerente já, só que eu tinha alguns anseios e eu sentia que eu estava muito estagnada lá. A minha carreira não estava decolando, né? Então, esse foi um dos principais fatores que me fizeram a buscar um trabalho de uma pessoa mais experiente. E do lado pessoal, eu estava em um momento de muitas mudanças, passando por um momento mais delicado na minha vida pessoal, né? Com algumas descobertas, estava com um momento de separação, tinha acabado de ser mãe, então estava toda aquela junção de problemas a ser resolvidos, né, Ângela? E aí o início desse trabalho foi muito mais de mapeamento, a gente entender cada caixinha ali que eu estava vivendo, a gente começar a organizar tudo isso, porque quando a gente não tem uma ajuda ou um bom esclarecimento, vira uma confusão na nossa vida. Tem alguns momentos que todos os problemas são nossos, né? E a nossa cabeça não consegue nem raciocinar. E aí, o momento em que nós começamos o trabalho foi isso: foi separarmos essas caixinhas e trabalharmos em cada problema, em cada situação, pensar em que ações que precisavam ser implementadas. Muito bem, quer queira, quer não, a vida pessoal, dependendo do que acontece, ela realmente dá uma reviravolta, né? E também foram muitas frentes, né, que aconteceram ao mesmo tempo com você. Então, questões no trabalho, essas questões pessoais também, que acabaram fazendo com que você realmente tivesse que olhar para a sua questão profissional mais de perto, bem mais de perto, né? Tipo assim, tivemos que colocar uma super lupa
para enxergar muitas coisas que precisariam ser mexidas, redirecionadas, e de fato tudo começa mesmo com um mapeamento, né, com o entendimento da situação e principalmente a gente tampar os ralos, né, aquilo que está realmente drenando uma energia que ela não precisa drenar tanto. E aí a gente redireciona e equilibrar tudo isso, tá? É normal. Todos os clientes que chegam até mim, eles estão no caos, tá? Todos eles vêm no caos. Eu costumo te dizer, Ângela, que eu te conheci no momento divisor de águas. Então, assim, eu tinha muita coisa acontecendo, coisas importantes na minha vida, eu posso dizer que foram marcos importantes. Naquele momento de marco foi o que eu te conheci. Então, foram divisores de água. E com base nesse trabalho que a gente vem fazendo, graças a Deus as escolhas foram mais assertivas, né? Então, o momento do caos é um momento de mudanças. E aí, se a gente trabalha de uma forma positiva, são bons os resultados. É isso aí. Mas aí, à medida em que a gente inicia o programa e que eu faço esse mapeamento, né, e a gente começa a decidir quais são os caminhos que a gente vai primeiro, né, atacar primeiramente. Então eu queria que você falasse um pouquinho para mim como você começou a se sentir já do início do programa e no decorrer do programa, como é que você foi se sentindo com as ferramentas que foram aplicadas, com as técnicas, as dinâmicas, enfim, fala um pouquinho. O trabalho, aí cada sessão a gente conseguiu mapear de fato o que eu estava vivenciando, porque quando você está dentro de um problema, às vezes você não consegue ter aquela visão de fato de qual que é o tamanho do problema, ou de qual que é a sua parcela de responsabilidade na resolução daquele problema. Então, eu tinha muito em mim que eram N questões que precisavam ser resolvidas, N questões que precisavam de mim, e que os problemas, alguns, eram muito maiores do que eu pensava. E aí, a partir do momento em que eu trouxe isso para as sessões, nós começamos a separar e mapear cada cenário. Então, com as ferramentas, com as técnicas que você utilizou, a gente conseguiu implementar ações e entender. Então, a gente entendia, discutia um pouquinho qual que era aquele problema, que ações que precisavam trazer para aqueles problemas, e isso foi me dando mais tranquilidade. Eu consegui respirar. Então, você conseguiu aí trazer para mim de uma forma que eu enxergasse, de fato, quais eram os problemas, de uma forma um pouco mais leve, para a gente estar conduzindo isso no dia a dia, o que a gente poderia estar fazendo. E aí foi muito natural as coisas, né? Você vinha trazendo isso para mim com uma certa leveza, que eu conseguia até raciocinar melhor. Juntas aqui, você trazia inputs, você trazia alguns pontos para, olha, Manuela, pensa dessa forma, e se a gente adotar isso como ação? E aí, no momento de tudo isso, do mapeamento, da calmaria, né, da técnica, de ações mesmo, não esperar só que as coisas acontecessem, as coisas foram se transformando. E aí, acho que com muito mais leveza eu fui tomando decisões, eu trazia para você. E aí, quando você olha, as ações foram tomadas, isso trouxe muito mais tranquilidade para o processo, clareza para o processo, os passos, as decisões foram mais firmes e objetivas. Então, com certeza, esse processo aí, ele foi muito mais tranquilo, conforme a gente foi trabalhando em a cada sessão. Sim, no começo realmente, na verdade, dá clareza, né, e entender aí, dentro da turbulência, o que realmente é relevante, é pegar o fio da meada. A partir do momento que pegamos o fio da meada e que demos uma condição para que as questões pessoais não tomassem um volume maior do que realmente era necessário, então, a partir desse momento, começamos a traçar estratégias, metas e objetivos profissionais, porque tivemos muitos progressos profissionais, muitas conquistas, várias conquistas você fez durante esse período. Como as pessoas gostam de saber, em termos quantitativos, né? Porque existe todo um qualitativo que acontece que ele suporta o quantitativo, mas as pessoas querem saber do quantitativo. Então vamos falar em termos quantitativo, qual foi a alavancagem que esse programa fez na sua vida, mas em termos salariais? Uhum. Como você faz esse comparativo? E em termos percentuais,
quanto que esse Sim. trabalho alavancou o seu salário, os seus ganhos. Como você bem trouxe, a gente teve várias frentes de trabalho, né? E aí esse trabalho trouxe tanto uma independência emocional para mim, como uma independência financeira. Então, se a gente for fazer se fizermos uma linha do tempo, desde o momento em que nós focamos nessa questão profissional, e aí acho que com 6 meses de foco, eu já consegui ter um aumento salarial, a gente pode falar de uns 50% de um aumento salarial, só que ainda assim tinha as questões de realizações profissionais, né? Os anseios profissionais. Então, se formos fazer uma linha do tempo, desde quando nós focamos aí nesse lado profissional, no início do trabalho até hoje, eu posso dizer tranquilamente que eu tive um aumento salarial de 300%. Em um ano e meio, comparado com o salário à época que era um salário Já era um bom, salário bom. já era um salário bom, né? Mas hoje, fruto dos resultados, das ações, enfim, de toda essa estratégia. Tudo é uma questão de estabelecermos uma meta, ter a estratégia adequada e ter também a pegada necessária para alcançar, né? Que foi o que você demonstrou que tem até agora, certo? A gente tenta, Ângela. Fácil não é, mas a gente está aqui para isso, né, Ângela? É isso aí. Agora, como você se sente hoje em relação às conquistas? Porque é o que eu falei. Se a gente for falar em aumento de salário, então a gente fala nos 300%, mas não foram só essas conquistas, né? Teve várias outras. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas conquistas. Se eu olhar para a Emanuela lá de trás, não tem nem o que dizer do quanto eu evoluí aí pessoalmente e profissionalmente, né? Então, de fato, quando eu tinha os meus anseios profissionais, em termos salariais, hoje eu estou muito melhor do que as minhas expectativas lá, a menina que estava se formando na faculdade. Eu tinha objetivos para mim que, graças a Deus, hoje eu já consegui ultrapassar. E aí, falando de realizações, quando eu te procurei, era um marco decisório, eu tinha alguns objetivos e anseios, e eu estava muito repensando no onde eu queria estar daqui a alguns anos, o profissional que eu queria me tornar. Eu tinha algumas questões a trabalhar, se desenvolver. E aí, quando eu olho para trás, a gente foi fazendo tudo isso. Então, hoje eu troquei o lado da mesa, né? É uma brincadeira que a gente sempre fala para quem está no lado aí de consultoria e assessoria. Então, hoje eu fui para o outro lado da mesa. Eu tinha esse anseio, essa curiosidade, porque eu sabia que as experiências seriam diferentes. Eu tive um impulsionamento, graças a você, né? Contribuiu muito com esse processo. Eu tive essa iniciativa de estar conhecendo o outro lado da mesa. E aí, com tudo isso, eu fui colhendo muitas coisas. Tive novas experiências, eu assumi outras áreas que eu não tinha conhecimento no detalhe. Hoje eu vejo que eu estou muito mais capacitada profissionalmente. A área que eu atuo é uma área muito ampla, e aí eu estava muito mais limitada em um segmento específico. E aí, com esses desafios, hoje eu estou muito mais capacitada e preparada. E é isso, é um mar de possibilidades que vai se abrindo, né, Ângela? E eu fui conhecendo, tirando essa venda dos olhos, ou acreditando muito mais nos potenciais, sendo muito mais assertiva nas escolhas, com todo esse trabalho que vem acontecendo. Então, profissionalmente, é muito disso, é ver o quanto eu cresci, o quanto eu me desenvolvi, graças a Deus, o quanto financeiramente aí eu estou muito melhor, né? E isso está muito atrelado ao pessoal, né, Ângela? Você conhece bem minha história. Eu venho de uma família mais simples, meus pais são muito trabalhadores, muito esforçados, mas não ganham bem. Então, a questão de fazer uma faculdade, se formar, ter uma estrutura profissional. Hoje eu fiz algumas formações, algumas certificações, muitas delas até, né, a gente vem alinhando e trabalhando aí nas sessões. Então, essas realizações vêm para o pessoal. Quando eu te conheci, a gente estava num momento difícil, tinha acabado de abrir mão de um apartamento. Então, aí no decorrer do trabalho, você me impulsionou. Naquele momento, eu achava que nem era possível, né? E você falou, vamos adquirir o seu apartamento, né? E eu falei, não, Ângela, não é o momento, agora não, estou com muita coisa. Não, vamos lá. E aí, tenho meu apartamento hoje eu tenho um filho lindo aí, e poder proporcionar uma boa educação, uma boa estrutura para ele, para mim é muito importante, poder proporcionar algumas coisas para os meus pais, né, para minha família, isso é muito bom para mim, isso me satisfaz
como pessoa também. E é isso, ando em conjunto, são minhas conquistas. E hoje, profissionalmente e pessoalmente, como você bem fala que andam juntas, né, eu estou muito mais realizada em poder estar colhendo todos esses frutos e resultados aí. Sem contar que você também se posiciona na sua família como um exemplo, né? Um exemplo de uma pessoa que quebrou crenças limitantes até da própria família. E hoje em dia, por exemplo, você consegue inspirar também as suas irmãs a buscar coisas melhores para elas, né? A enxergarem um papel feminino na sociedade diferente do que seria o destino, vai. Então, tem esse lado também que é aquilo, né? Os ganhos, as pessoas querem saber do ganho financeiro, quanto que tudo isso alavanca, mas existem outros ganhos que eles são imensuráveis, que são ganhos secundários, que muitas vezes eles acabam até sendo ganhos primários, se a gente for considerar, dependendo da escala de valor de cada um. Por exemplo, para mim, esse ganho, ele é um ganho primário e não secundário. O fato de você poder inspirar pessoas, dessas pessoas entenderem que é possível, sim, trilhar um caminho profissional de sucesso, é possível ganhar mais, é possível mudar de padrão de vida, a pessoa não precisa se conformar apenas com aquilo e achar que aquilo é o que ela merece, que é o suficiente. Existe um trabalho, existe estratégia, existe um trabalho envolvido, mas esse é um melhor dos exemplos de mostrar que, olha, é possível, eu consegui, se foi possível para mim, é possível para você também. E isso Sem dúvida. E isso você também, você transmite também para sua família, para suas irmãs. Você tem um excelente exemplo, que é o exemplo aí da sua mãe, que é uma pessoa batalhadora, guerreira também, né? Então eu acho Sem que dúvida. eu queria pontuar esses ganhos, porque eu acho que eles são muito importantes também, né? Sem dúvida, eu tenho a minha mãe aí como grande inspiração de uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher esforçada, e eu trago muito isso para mim. E é aquilo, né? A história que você quer deixar, é o legado que você quer conquistar, e é isso, é o que te acorda de manhã, né, Ângela? E isso sim é o primordial. Então, hoje, poxa, eu posso ver a minha transformação. Você aprende a tratar tudo isso com muito mais maturidade. Então, quando eu te procurei, tinha N questões, né? Eu estava em busca de um encontro, e hoje eu posso dizer que eu estou no processo do encontro. Então, antes eu não tinha nenhum propósito, né? E hoje eu já tenho assim as coisas mais claras, as coisas mais definidas, e a gente aprende a administrar tudo isso, né? E aí estamos em busca. Eu acredito que aí temos um mar de oportunidades. Mas olha só, a curva de amadurecimento num programa como esse é muito grande, é muito rápida, né, porque não faz tanto tempo assim, mas esse é o bacana do processo, né, porque o autoconhecimento, a autoconsciência, a pessoa realmente pegou controle, assumiu o controle da vida dela, as rédeas da vida dela. Isso vai dando essa maturidade e a pessoa cresce muito nessa curva de maturidade, porque para todos os clientes que iniciam o programa de consultoria de carreira comigo, todos eles chegam num determinado patamar e eles têm uma curva de crescimento, de amadurecimento. E essa curva, ela se acelera demais se comparado a pessoas que não fazem esse trabalho. Porque, de toda maneira, existem técnicas, existem estratégias, existe experiência, né? Então, tem uma experiência do lado de cá que ela é entregue para o lado de lá. E isso corta caminho, isso faz crescer muito, né? Então, eu
também me orgulho demais da trajetória de vocês, de vocês estarem no programa e do quanto que vocês demonstram essa vontade de crescer, essa vontade de se desenvolver, essa vontade de acertar, essa vontade de deixar para as pessoas um legado, sabe, de impactar positivamente a vida das pessoas, que eu acho que isso é uma coisa que nos une, né? Porque essa é a minha missão e isso acaba unindo pessoas também nesse sentido. Então, nossa, eu fico muito feliz, sou muito coruja com todos os meus clientes, sou super coruja porque é isso mesmo, né? Então, assim, em termos de conquistas materiais, são muitas conquistas, mas tem conquistas imateriais também, né? Que elas são muito valiosas, Exatamente. a gente não pode deixar de ressaltar, né? Sem dúvida, sem dúvida, nós precisamos ter uma boa estrutura, né, para viver, isso é importante, mas é muito mais o que vai de acordo com a nossa essência, né? É saber que nós estamos conquistando, que eu estou conquistando tudo isso, eu não perdi os meus valores para tudo isso, né? Os meus valores, meus valores são os mesmos, e todo mundo diz que o dinheiro só potencializa tudo, né? E é verdade isso. É isso mesmo. É ter um além, é ter um propósito, é estar bem, é ver as pessoas ao meu redor ali que estão bem, é ver o quanto eu estou podendo atingir de uma forma positiva eles, o quanto eu estou podendo me realizar profissionalmente, e aí o salário é o resultado de tudo isso, né? Sim, é isso mesmo. Bom, aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, que conselhos que você daria para quem deseja conquistar, ser feliz na carreira, que deseja mudanças, que a pessoa não está sabendo o que fazer, que a pessoa não consegue realmente dar conta de implementar as mudanças que ela gostaria. Que conselhos você daria para essa pessoa? Bom, eu sou prova viva disso, né, Ângela? É aquilo, eu estou falando que eu vivenciei, então é normal, às vezes, a gente ter dúvidas, estar perdido, tá tudo bem, mas é acreditar que tem um caminho que possa ser seguido, com a ajuda do profissional, de um profissional técnico, de um profissional experiente, que tem uma visão, às vezes, fora da caixinha, isso agrega muito. Então, o conselho que eu dou para qualquer um, inclusive para mim mesma, é se eu tivesse a oportunidade de começar antes esse trabalho, eu já teria começado. É uma coisa que a gente conquistou muito, colheu muitos frutos, mas eu pretendo continuar. Eu acho que faz muito bem para mim, eu consigo ter uma visão muito melhor do que está acontecendo, uma visão mais estratégica, a gente tem um mar de possibilidades pela frente. Então, se tem um conselho que eu possa deixar para alguém que está perdido, está em busca do encontro, de uma realização, faça esse trabalho, se conheça. Eu acho que é muito importante você se conhecer. Todo mundo tem possíveis potenciais, então qual que é o seu potencial? Onde você pode estar trabalhando, quais são as possibilidades para você, e com a ajuda de um profissional técnico, isso vai facilitar o seu dia a dia, vai facilitar esse autoconhecimento. A gente vem utilizando ferramentas, né, Ângela, que, poxa, hoje eu estou no ambiente corporativo de uma empresa consolidada que tem um RH aí participativo, então hoje, às vezes, aplicam ferramentas em mim que nós já discutimos na sessão, né, Ângela? Nós já utilizamos, inclusive, ferramentas semelhantes. Então, assim, é aquele se antecipar para o que possa acontecer. Então, além de se descobrir, entender onde você está inserido, entender quais são suas possibilidades e se antecipar para as ações aí ou situações que possam acontecer. Então, eu acho que é muito importante hoje o autoconhecimento, e a ajuda desse trabalho, a ajuda deste programa, não tem nem o que falar, né, Ângela? A gente vem colhendo aí bons frutos, eu espero que tenha muita prosperidade para o futuro também. Sem dúvida, então, né? Quanto mais jovem, melhor, né? Sim, é isso aí. Agora, para as pessoas que consideram isso um custo e não um investimento, o que você diria? Isso não é um custo, são escolhas, isso é um investimento, porque só ter a paz e a tranquilidade de você estar sendo mais assertivo nas suas resoluções, nas suas tomadas de decisões, o parar para você se desenvolver pessoal/profissionalmente, o você estar em paz, você estar bem consigo mesmo, e futuramente você colher
todos os resultados de tudo isso, eu acho que naturalmente se paga. Então, é um investimento que você pode fazer para você mesmo, para você estar muito bem, é um investimento que você pode fazer para você estar melhor, se desenvolver pessoalmente e colher resultados futuros. Então, isso é importante para o seu profissional. Como um curso de especialização, como curso de capacitação, o autoconhecimento, o ter clareza, o estar melhor consigo mesmo é um dos melhores investimentos que eu fiz comigo mesmo, viu? Foi aquele amor próprio, aquele autocuidado comigo mesmo, foi esse investimento, Ângela. Muito bem. Porque quando a pessoa pensa no custo, no curto prazo, né, ela não consegue enxergar o quanto que ela terá ganhos no longo prazo. É isso que as pessoas não conseguem ver, né? E não adianta, porque quando você quer pular para um próximo nível, você tem que estar junto de pessoas que vão ser capazes de te levar para esse próximo nível. E com isso também, não só o profissional técnico, né, mas um profissional que detenha uma experiência capaz de ir além da técnica, porque muitas vezes é aquilo que a gente vem conversando, né? As pessoas podem fazer um curso de capacitação técnica, mas a experiência é que vai fazer com que ela saiba aplicar exatamente a proporção que é necessária para fazer com que aquela técnica dê resultados efetivos, né? Exatamente. O curso, a especialização é muito importante, a formação do profissional é importante, mas a gente sabe que a experiência e o dia a dia não é tão simples assim, né? E aí esse trabalho, ele vem atuando em tudo isso. A gente vai trazendo situações e, por exemplo, para mim, o que a gente trata são assuntos do dia a dia, são assuntos cotidianos, às vezes são dilemas de profissionais meus, que depois de uma sessão, a gente sai com ações e a gente vê que tem uma solução, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vê que as soluções foram mais assertivas, e isso é graças à experiência, à maturidade, a esse olhar crítico seu, né? Às vezes traz aí pontos de vista diferentes, me faz pensar, questiona algumas coisas que de repente eu não tinha pensado daquela forma, e é isso. É muito bom, né? Muito bom. Que bacana esse nosso bate-papo. E aí eu vou abrir para você falar aquilo que você quiser, o que você gostaria de dizer ou de complementar. Bom, Ângela, eu tenho muita gratidão por tudo isso que a gente vem fazendo. Falei aqui no começo que nada é por acaso nessa vida. Então, te conhecer e entrar neste programa. Então, eu tenho muita gratidão por tudo isso que a gente vem construindo. Hoje eu posso dizer que as conquistas foram grandes, essa construção profissional, esse desenvolvimento profissional vem me agregando muito para eu chegar no nível de realização profissional mesmo. Essa questão de estrutura e independência financeira, para mim, faz eu estar hoje em um cenário muito melhor para minhas tomadas de decisões, ou para o meu futuro e para o futuro daqueles que estão próximos a mim. Então, isso tudo é graças ao trabalho. Então, sou muito agradecida por tudo isso. Acho que a minha escolha foi muito assertiva em te conhecer. Você é uma profissional extremamente competente, você tem esse olhar próximo, não é uma receita de bolo. Então, você consegue me compreender, você consegue entender quem é a Emanuela, quais são os valores da Emanuela. Então, tudo que a gente vem aplicando não é aquela coisa que, olha, tem que ser desta forma. Não, tem que ser de qual é a melhor forma para a Emanuela, o que está de acordo com a essência, senão a vida vai cobrar lá na frente, né? Então, o que está de acordo com as essências e os valores da Emanuela, o que está sentido com a estratégia ou o que eu almejo para o meu futuro. Então, foi muito assertivo te conhecer, esse seu jeitinho é especial, essas lições que você traz para mim agrega muito. A cada momento eu lembro da Ângela, eu quero ser uma pessoa de resultado, de desculpa, então eu trago muito isso em mim e trago outras frases que você me impacta aí, porque é isso. Então, o seu jeito de conduzir, a sua leveza, a sua visão positiva, me identifico muito. Então, além de toda a técnica, de todas as ferramentas que você trouxe aí para o meu dia a dia, esse seu jeito, essa sua afinidade, esse olhar com particularidade, de uma forma individualizada e de uma forma humana, agregou muito todo esse processo. Então, poxa,
E me olhar para tudo isso para trás, para mim é gratidão, é carinho, é a minha história, é tudo que eu conquistei, é o que eu tenho para conquistar ainda. Então, poxa vida, foi muito bom falar de tudo isso. Bom, então, Emanuela, e eu quero dizer o seguinte: primeiro que eu agradeço muito, né, a confiança, porque é aquilo, né? Tem inúmeros profissionais aí no mercado atuando e, enfim, a pessoa realmente precisa ter alguns critérios para escolher, né? Para escolher esse profissional que realmente vai ser capaz de levar a pessoa onde ela quer chegar. Porque uma coisa é você fazer um trabalho bem de curto prazo, e outra coisa é você fazer um trabalho sustentado, em cima de ferramentas, em cima de experiência, que realmente vão fazer com que a pessoa comprove no dia a dia que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito, realmente faz sentido, que a pessoa está no caminho certo, né? Mas eu também quero dizer o seguinte: tudo isso também foi possível porque você abraçou, né? Você quis, você realmente topou o desafio. Porque esse trabalho, é o que eu costumo dizer, ele é construído a quatro mãos. Então, não adianta a pessoa achar que ela vai contratar um programa de consultoria de carreira e que esse profissional da consultoria de carreira é ele que vai levar a pessoa, né? Tipo assim, com uma mágica, pega daqui e leva para lá. Não. Isso é uma construção. E é uma construção que ela depende também de uma clareza do cliente. Né? É lógico que depois que passa o momento do caos, que a gente organiza a casa, naquele momento a pessoa não consegue mesmo, e aí sim a gente tem que ter uma liderança forte para conduzir. Depois que passou esse período em que a pessoa precisou dessa liderança mais forte, né? Então aí sim, os próximos passos eles são realmente uma condução, né, que acontece, é um desenho, né, é uma elaboração toda que acontece a quatro mãos. E que aqui, do lado de cá, existem as estratégias, e do lado de lá, o colocar em ação. Então, nesse momento também, tem toda uma atuação que o profissional faz, e que se ele também não fizer bem feita, a coisa não vai acontecer. Então, realmente, o que eu tenho que agradecer é pela confiança que você sempre depositou, pelo que você sente em relação a mim, que é aquilo que você falou outro dia. Olha, tipo, hoje eu entendo o quanto que você é importante na minha vida, porque nesse momento difícil, a primeira pessoa que me vem à cabeça, né, é você. Então, é isso, né, essa construção dessa confiança, dessa cumplicidade, porque a gente vai desenvolvendo isso, né? Uma cumplicidade, né? Uma leitura. Exatamente. Então, eu acho assim que, primeiro, que eu tenho que te dar os parabéns por termos progredido todo esse tanto, porque você se empenhou para isso, né? E se empenha muito ainda. E a tendência daqui para frente é crescer cada vez mais. E é Sem isso que eu dúvida, é um desejo. trabalho. Ângela, você tem um olhar para o futuro muito assertivo, então é isso, né? É É isso isso, é a aí. gente buscar aí continuar nessa parceria aí, que vem sendo bem agregador. E é muito bom saber que o problema todo mundo tem, né? Todo mundo tem suas questões, o mundo está aí, a vida está acontecendo, e a vida é isso. E cabe a gente ter a sabedoria aí para lidar com o dia a dia. É Então, que a isso gente aí. continua aí nessa parceria. Muito bom. É isso aí. Eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que as conquistas de vocês, elas são minhas conquistas. Eu fico muito feliz, muito satisfeita quando a gente consegue bater uma meta, né? E aquilo não é só meta quantitativa, quando a gente bate metas qualitativas também. Fico feliz demais, porque foi assim que eu decidi que eu iria impactar a vida das pessoas, e quando isso acontece, nossa, eu fico muito feliz. Está de acordo com seus objetivos, né? Sem dúvida, está alinhado ao meu propósito, né?
Então, mas é isso, Emanuela. Eu agradeço muito aí a sua disponibilidade de falar um pouco para as pessoas, porque a gente também leva esperança para as pessoas, né? Olha só, você que está Sem aí se dúvida. batendo, quase morrendo afogado, tem saída. Exatamente. É isso aí. Então, tá bom, Emanuela. Agradeço, um beijo para você e aproveite o seu dia aí da melhor maneira, porque você merece, tá bom? Obrigada. Bom dia para você também, Ângela.